No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre um tema essencial para qualquer ministério saudável: liderança comportamental na igreja. E para bater esse papo com a gente, nós vamos receber ele, que é treinador comportamental, ele que é pai da Maria Tereza, casado com a Jéssica Ohana e apaixonado pelo desenvolvimento de pessoas. Eu estou falando de Pablo Vinícius. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu acredito que será um bate-papo extraordinário. Vamos falar de coisas bacanas aqui, que eu acredito que vai agregar muito às pessoas. Então, fique ligado. Com certeza. Pablo? Então, eu me converti exatamente em fevereiro do ano de 2000. Eu sempre fui uma pessoa que estive sempre na igreja, né? Obrigado, né? No começo, eu era muito obrigado a estar na igreja pela minha família e foi bom. Eu participei de muitos acampamentos, por exemplo, na Igreja Batista. Eu era uma pessoa de todas as igrejas, né? Até o dia que eu me converti, em fevereiro de 2000, na Assembleia de Deus. Então, desde lá, né, sigo essa caminhada dentro da igreja e sempre fui apaixonado desde o começo. Sempre fui apaixonado por falar, por liderar. E eu me lembro muito bem que no meu começo na igreja, eu exercia aproximadamente em torno de 8 a 9 cargos dentro da igreja. E Rapaz. assim, era um negócio... Pouca coisa. Pouca coisa. Não era nem pesado, né? Mas eu era muito apaixonado por isso, né? E eu cheguei, e eu sempre fui muito intenso nas minhas coisas. Então, nessa trajetória, eu vim, né, construindo essa caminhada de liderança, sempre estar ali no meio. Uma coisa que eu sou muito apaixonado é por liderança de jovens e também já liderei adolescentes. Então, é algo que eu sou apaixonado, né? Beleza. E, assim, começou a liderança, né? Esse espírito de líder, gostar do desenvolvimento pessoal de pessoas, surge antes ou quando você entra de fato pro ambiente cristão? Como que é? Sempre esteve presente na vida do Pablo ou é algo que surgiu realmente com o tempo? A parte de liderança sempre, né? Desde novo, desde dos representantes de classe, né? Sempre. Já era você Já ali. era eu, né? Eu sempre fazia aquela... para estar ali, né? Então, assim, sempre gostei. Então, eu fui representante de classe praticamente todas as séries que eu estudei, até terminar o ensino fundamental. Então, sempre foi algo que eu estava ali ligado a mim, né? E a igreja, o ministério me fez desenvolver mais esse sentido por saber que era algo mais palpável, né? Então, o espírito de liderança sempre teve, né? Representante de classe, falando em formaturas. Então, é algo que estava ligado a mim, até inclusive no meio dos amigos, né? No meio das pessoas, eu sempre estava ali puxando alguma coisa. E aí eu fui entendendo isso com o tempo, né? Fui entendendo isso com o tempo que eu tinha a ver comigo, né? Liderança, liderar pessoas. Certo. Quando a gente escuta, até para o pessoal começar a se inteirar também sobre o assunto, quando a gente escuta comportamento, a gente pensa em mudança de atitude. E eu queria que você trouxesse pra gente o que é ser na prática um líder comportamental dentro da igreja. Então, a parte comportamental primeiro você entender quem é você, né? Como nessa parte comportamental que está ligado à psicologia, está ligado também a cursos e formações voltados a isso que pegou da psicologia e formatou diferente, né? Então, primeiro você entender quem é você. Você entende quem é você no sentido de comunicação, como você se comunica com as pessoas e como você recebe comunicação. Então, para o ambiente cristão é você entender isso, né? Primeiro você se conhece e depois você vai conhecer as pessoas. Então, se eu, por exemplo, um exemplo que eu tenho para a vida pessoal, né, de conhecimento. Então, a partir do momento que eu passei a me conhecer nessa parte, eu lidei melhor com os meus relacionamentos, principalmente no meu casamento. Então, a minha esposa, por exemplo, ela tem um jeito diferente de se comunicar no quesito, por exemplo, de dar informações. Sim. Então, ela é mais detalhista. Eu sou mais direto. Então, para entender melhor isso, quando eu me entendi como uma pessoa comportamental, Sim. eu levei isso para o meu casamento. Então, isso me ajudou demais. Então, a primeira parte é você se conhecer nessa parte. Depois, você levar esse conhecimento até as pessoas. E exige, Pablo, um modelo ideal de liderança cristã? Ou cada contexto exige um comportamento diferente? O contexto ajuda. Na verdade, o contexto ele impacta, sim. Sim. Né? Porque senão a gente vai falar que existe uma fórmula pronta. Né? E não existe. Então, existe o contexto, existe a quantidade de pessoas que você lidar, né, por diferentes comportamentos. Então, existem lideranças que elas precisam ser mais enérgicas. Então, isso demanda um tipo de comportamento. Então, por exemplo, tem gente que tem um comportamento que a gente chama de dominante. Sim. Que o próprio nome já diz o que é, né? Uma pessoa de resultado, é uma pessoa mais prática. Mas, às vezes, ele vai estar num ambiente de pessoas mais estáveis. Então, a comunicação conta muito. Então, se ele vier com a comunicação dele de dominante, ele vai pegar uma pessoa estável que vai travar ali naquela hora.
Então, é preciso entender qual o contexto que eu estou inserido, né? Na verdade, nós todos temos os 4 comportamentos, né? Nós temos todos eles. O que muda é a intensidade de cada um. Sim. Então, o que é o bom você entender como funciona isso? É porque você consegue se adaptar, né? Então, para determinados ambientes, determinados tipos de pessoa, você formata ali a comunicação. É possível e dá certo. Quais comportamentos, eu quero que você abra isso aqui para o pessoal que está te ouvindo e tem interesse no assunto, em aprender, em liderar também dentro da igreja. Então, assim, quais comportamentos que você acredita que sejam os maiores obstáculos, assim, na liderança cristã? Qual tipo de comportamento? Isso. Então, para a gente falar sobre isso, eu preciso dizer quais são os 4 comportamentos que a gente tem, que é uma linguagem mais simples, né? Que é o comunicador, executor, o influente, né? E tem também o estável e o conforme. Então, são comportamentos que todos nós temos, como eu disse, mas são comportamentos que são mais intensos em determinadas pessoas. Então, qual que é o obstáculo? Por exemplo, uma pessoa que é conforme, o que é uma pessoa conforme? É uma pessoa que é ligada a processos. O nível dela de relacionamento pessoal é menor, ela é mais ligada a processo. Então, se ela pega um líder que é comunicador, e se não houver aí um entendimento disso, vai haver conflito. Por quê? Porque o comunicador, o comunicador, eu posso também chamar ele de influente, ele é mais ligado à parte de relacionamento. Ele não é tão organizado quanto um conforme. Então, a liderança onde há esses dois componentes, ele pode ser um problema, né? Mas falando de um perfil mais desafiador, na verdade, tudo passa pelo entendimento disso, né? De entender qual o perfil que você está lidando e qual o perfil que você tem. Sim. Então, não tem um perfil mais desafiador, né? O que tem são perfis desafiadores. Porque, por exemplo, o executor dominante, ele é aquele resultadista, ele é de resultado. Então, dependendo do grau que ele tem, ele não respeita limites. Então, ele passa por cima. Então, pode ser que ele pegue, por exemplo, uma pessoa com perfil estável e aí vai dar ruim. Então, pode ser um conflito aí de comportamentos. Mas não existe, assim, falando dessa parte de perfil mais técnica, não existe um perfil mais desafiador. O que existe dentro de um sistema de liderança são pessoas que têm mais dificuldades, por exemplo, de lidar no quesito de respeitar a liderança, respeitar a hierarquia. E aí, assim, a gente tem um problema, né? Porque são pessoas que não respeitam liderança. E aí a gente pode até ampliar isso para outros ambientes, não só o ambiente de igreja. Sim. Porque tem uma frase que eu gosto muito dela. Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Porque é comportamento. Então, não existe comportamento da igreja e comportamento na vida pessoal. Se você não respeita uma liderança, você não respeita seus pais, você não respeita o seu chefe. Em nenhum ambiente. Em nenhum ambiente. Então, eu penso que a dificuldade que se tem de liderar é quando você lidar com pessoas que têm dificuldade de entender que há uma liderança sobre ela e que ela precisa ser respeitada. Então, eu acho que a dificuldade está aí. Você pode entender muito bem de comportamento, porque você vai... Mas, a partir do momento que a pessoa não respeita uma liderança, aí é uma outra dificuldade que você tem e o comportamento pode ajudar muito. Talvez não resolva, porque depende muito da pessoa que faz isso querer também mudar. Sim. É muito bom abrir para o pessoal entender como que funciona cada comportamento. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui tem interesse em liderar ou já é líder. Então, você que já é líder ou quer aprender a liderar, deixa para o pessoal, Pablo, quais são as práticas, na verdade, né? Ou ferramentas mesmo que essas pessoas elas podem usar para desenvolver a liderança comportamental, e tanto no sentido da igreja mesmo, como no geral, como você falou, é inerente, né, a esse ser humano. Então, sim, em qualquer ambiente. O que dá para passar para o pessoal? Então, a primeira coisa assim, que eu indicaria, e uma coisa que eu fiz e deu muito certo, é a leitura, né? Primeira coisa, você quer entender... Primeira coisa que o líder precisa entender é sobre pessoas. Você está liderando pessoas, você não está liderando coisas, está liderando pessoas. Então, você precisa entender... de comportamento, entender que tipo de pessoa você vai liderar, né, qual ambiente você está inserido. Então, leitura é essencial. O líder que não se desenvolve, ele para no tempo. Então, a gente tem uma dificuldade, um problema muito sério no meio cristão com líderes que não se desenvolvem. Então, ele precisa ter uma boa leitura, ele precisa ter um bom estudo quanto a isso. Então, quanto mais você conhece sobre pessoas, mais facilidade você tem para conduzir essas pessoas. Até porque
essa pessoa vai ver que você está interessado em desenvolver ela. Então, a primeira dica que eu dou é leia, né? Leia, estude, desenvolva a sua liderança. O ser humano muda todos os dias o ser humano muda, então todos os dias tem coisa nova. Entenda sobre comportamento, entenda sobre questões emocionais, entenda sobre depressão, entenda sobre inteligência emocional, porque cabe, né, dentro do contexto de liderança cristã. Então, a dica principal que eu dou para o líder, né, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se desenvolva como líder, se desenvolva como pessoa. Show de bola, Pablo. Eu sei que enquanto líder você deve ter vários feedbacks aí para contar de todo esse período em que você esteve na liderança, cuidando de pessoas, mas eu gostaria que você puxasse na memória aí algum caso real mesmo, alguma experiência que você teve no ambiente de liderança, de uma mudança de mentalidade mesmo. Tem algum que você consegue lembrar e contar pra gente? Então, tem um caso bem emblemático, que eu gosto muito de falar dele, que foi bem na pandemia, né? Nós desenvolvemos um treinamento para formar líderes de NCE, que é um formato de célula. E eu lembro que a gente foi trabalhar essa parte comportamental, desenvolver líderes, né, comportamentais dentro da igreja. Eu lembro que em um desses encontros que nós tivemos, eu fui falar sobre a diferenciação entre comportamentos, né? Inclusive na parte de comunicação, que foi a parte que eu quero focar mais aqui. E eu lembro que eu falei, olha, tem o dominante tem uma forma de comunicar, o influente tem outra. E aí dei todo o contexto disso, né? Sim. E tudo bem, a gente acabou nessa reunião, passou 15 dias, nós voltamos para um novo encontro. Naquele momento, uma pessoa pediu a licença para falar e falou, eu quero contar um testemunho e tal, e já começou até a chorar, né? Eu disse, o que foi? O que está acontecendo? Não, é porque quando você falou sobre a questão de comunicação, como um comunica, como o outro recebe, eu comecei a observar mais como eu me comportava com a minha irmã. E eu vi que eu dava uma acelerada nela e ela travava. E eu nunca entendi por quê. Aí eu achava ruim, ficava braba com ela. E falava, fulano, por que você... Eu falo as coisas para você, você trava. E eu nunca entendi isso. E o dia que você falou, né, e trouxe esse contexto pra gente, eu entendi por quê. Porque a velocidade dela para fazer é diferente da minha. Então, eu precisei aqui abrir os meus olhos para isso, né? E aí, inclusive, eu fui até ela e pedi perdão para ela. Então, hoje eu entendo que a minha velocidade não é a velocidade dela, e nem a velocidade dela é a velocidade minha. Então, foi assim, algo que ficou marcado, porque a gente não só resolveu uma questão de liderança, a gente resolveu uma questão de relacionamento entre duas pessoas que são da mesma família, são irmãs. E que melhorou, né? Melhorou esse entendimento de, por que a minha irmã, eu falo algo para minha irmã e ela trava? É porque o perfil dela não é um perfil que você pode apertar muito. Você fala e ela tem o tempo dela para fazer. Diferente, por exemplo, da irmã que entendeu isso. Então foi assim, dentro desse contexto até que a gente está falando, eu achei muito interessante, por quê? Porque a gente resolveu um problema de relacionamento. Não foi nem só a questão de liderança. Que poderia perdurar que podia por perdurar, toda a vida. Justamente. E sem saber. Sim. Então é a questão da falta de conhecimento. Quando você não se conhece, Sim. você não conhece o próximo. É inspirador ouvir isso, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas também vão se enxergar nessas situações, né? Dentro da sua própria casa, nos seus ambientes de trabalho, enfim. E aí eu gostaria de trazer também essa pauta da liderança para esse lugar de dificuldade mesmo, que a gente sabe que todo líder enfrenta, não é fácil, né? Não são só dias de glória, e eu tenho certeza que muito líder já se questionou sobre o que faz, como faz, sobre os seus resultados, e eu gostaria de você, com a bagagem que você tem, compartilhasse com a gente algumas dicas, e aí, nesse momento, eu gostaria que você dissesse como dá pra gente deixar aqui pro pessoal algumas dicas práticas mesmo, para que esses líderes consigam saber desenvolver a inteligência comportamental dos seus discipulados e lidar com a resistência que existe nesse ambiente de ser liderado. Sim, tem até um pouco a ver com a resposta que eu dei agora há pouco. Primeira coisa você precisa desenvolver você como líder, né? E a partir do momento que você faz isso, né, você se desenvolve, você entende que você precisa desenvolver pessoas, né? Eu não vejo que todo mundo que está na igreja é líder, né? Eu não tenho essa visão de que todo mundo nasceu para ser líder, Sim. não.
Eu acredito que tem gente que é chamada e precisa desenvolver, tem um talento, Sim. né, e precisa ser desenvolvido. Então, E que existem também várias formas de servir, né? Justo. Essa ideia de que todo mundo é líder, para mim é uma ideia vencida, né? Porque, na verdade, a gente, né, como cristão, nós estamos aí para servir. Sim. Mas a liderança está intrínseca a um talento, né? Tem gente que tem o talento mesmo. Então, mas você precisa desenvolver. E uma das coisas que eu entendo, né, como líder, né, que fui, né, e sou, é que eu preciso desenvolver pessoas. E quem é liderado por mim, né, quem é liderado por você, né, que é líder, ele precisa enxergar em você alguém que queira o desenvolvimento dele. Aí vamos para a parte da resistência. Tem gente que não quer desenvolver, tem gente que está ali. Então, qual que é a minha dica? Né? Desenvolva pessoas. Né? Seja inspirador. O líder que é inspirador, as pessoas querem seguir ele. Né? Seja fiel ao que você traz. Né? Liderar pelo exemplo mesmo. Liderar pelo exemplo. Né? A liderança pela fala, ela funciona até um determinado tempo. Né? As pessoas vão olhar para você. Vou dar um exemplo bem simples mesmo. Se você se propõe a comprar, você chama um grupo de pessoas e fala, vamos comprar uma Kombi. Né? E aí, você tem que comprar essa Kombi. Com certeza. Independente se você consegue o dinheiro ou não. Com todo mundo, você precisa comprar. Por quê? Porque você se propôs a fazer algo. Então, quando o resultado chegar, infelizmente, as pessoas não querem saber como você conseguiu. Elas querem o resultado. Então, nós vivemos um tempo que as pessoas querem enxergar o resultado. Quem enxerga o processo é você e quem está caminhando contigo. Então, dentro de uma liderança, dentro de uma estrutura que você está liderando pessoas, o processo conta para quem está lá. Para quem está de fora, o que conta é o resultado. E não é que você tem que viver pelo resultado. Né? O processo conta muito mais para você. Porque no processo você vai desenvolver pessoas, você vai, através da sua liderança, você pode curar pessoas, você pode sarar pessoas. Nesse ambiente tem resistência? Tem resistência. Só que eu aprendi uma coisa. Eu só consigo fazer algo para alguém quando esse alguém quer. Então chega um momento que a pessoa não quer. Não é que você vai largar essa pessoa. Você só vai diminuir a energia que você está dando para aquela pessoa. Porque existem outras pessoas que estão ali esperando você como líder, como um cristão, como alguém inspirador, para dar atenção para ela e ajudar ela a curar as dores dela ou desenvolver ela como ser humano, como pessoa, como cristão. Tá aí o que eu faço com essa pessoa que tem uma resistência quanto a isso. Primeira coisa, você vai orar por ela. Né? Oração é parte para tudo, né? Sim. Mas a energia que você gastava com ela, você vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar assim, eu não consigo resolver o problema dela. Então eu preciso entregar para Deus. Né? Então, resistência tem. Resistência, gente contrária, sempre vai ter. Então, eu já lidei com pessoas que falam assim, eu já liderei já liderei líderes, né? Então, eu me lembro de um líder que falou assim, Pablo, eu estou com uma dificuldade na minha igreja, porque eu tento fazer, e as pessoas não vão comigo. Eu falei, você já parou para pensar se o que você está tentando fazer é o certo? Você já parou, por exemplo, para ouvir essas pessoas sobre o que elas querem? Você é o líder, mas você lidera pessoas. Você precisa entender o que elas querem. Não é que tudo que a pessoa sugerir você vai fazer, mas essas pessoas precisam ser ouvidas. É uma necessidade básica do ser humano, ser ouvido. Então, a partir do momento que você ouve elas, opa, eu sou importante nesse ambiente. E daí você vai traçar estratégias e vai fazer o que precisa ser feito. Mas, além disso tudo, a primeira coisa que você deve fazer é falar com Deus. Porque só com estratégias humanas, técnicas, não vai. Pode ser num ambiente corporativo. Na igreja, né, nós estamos ligados a Deus. Sim. Então, a parte da oração. Eu oro e vou agir. E a partir do momento que Deus vai me dando as direções, eu vou fazendo certo. Eu vou fazendo aquilo que vai dar certo. E ouvindo o que eu quero. Então, resistência, gente contrária, pessoas que vão falar mal de você, pessoas que vão tramar contra você, isso é comum. Normal não. É comum. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas num ambiente de 10 pessoas, se 2 forem encontradas com você, você tem 80% de pessoas que estão com você. E o nosso maior problema é gastar energia com quem... Com a parte que não... Com a parte negativa. E a parte positiva está aqui. Um dia eu fiz uma pergunta para um pastor
algumas pessoas viviam falando mal dele, né? E a gente viajou e eu falei, pastor, uma pessoa ligou para ele no meio da viagem, falou, pastor, me indique tal lugar para pregar e tudo mais. E o pastor disse, tudo bem. Aí ele pegou o telefone, ligou para um pastor do interior e indicou essa pessoa. Ele desligou o telefone e falou, pastor, não entendi. Esse cara fala muito mal do Senhor. Por que que o senhor... Eu não entendi, eu fiquei confuso agora. Ele falou assim, eu aprendi que não é porque a pessoa fala mal de mim que eu não devo abençoar ela. Eu abençoo ela. E eu estou tranquilo, eu estou em paz. Ah, mas ela fala mal de mim. É problema dela. Então, quando eu abençoo ela, eu estou mostrando para ela que eu sou diferente dela. Sem precisar provar isso para ela. E eu falei, então tá tudo certo, então eu estou aprendendo isso, com o senhor aqui. A gente aprende assim, né? A gente vai aprendendo e entendendo que você não precisa gastar a sua energia com gente contrária. Ora por ela, dá atenção que é necessária, mas sem gastar a sua energia, e foco nas pessoas que estão ali querendo, estão desejando e que você inspira elas, né? Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para quem se encontra nessa situação e até confortante também, né? Ouvir as suas palavras e entender que existe um caminho, existe o que ser feito, né? E também existe a parte que a gente precisa falar com o lá de cima, né? Que é ele que dá o direcionamento. Então, eu gostaria que você deixasse também um conselho. Essa parte complexa que a gente falou agora, eu tenho certeza que é um dos medos, né, de quem sente que tem um chamado, né, para liderar e tem medo, tem insegurança. O que dá para deixar de conselho para você que teve coragem, que foi, né, enfim, deu a cara a tapa e entrou nesse lugar de ser líder, de cuidar de pessoas, de desenvolver pessoas? O que dá para deixar de conselho para essas pessoas que têm medo, que têm insegurança, mas sente que tem um chamado? Assim, o que eu digo é o que eu faço, né? Se você ouviu a voz de Deus, se foi Deus que te direcionou, se Deus falou para você e você entende que foi Deus que falou com você, vai embora, né? Segue em frente. As resistências, pessoas contrárias, né? Isso a gente vai ter no caminho nosso, né? Na nossa vida. Seja como líder, seja como pessoa, a gente vai ter isso. Mas falando especificamente de liderança, dentro da igreja, é a voz de Deus. Se Deus falou, está falado. Né? Se Deus apontou para você e disse, você vai, você vai. Eu sei que no nosso caminho a gente tem dias que a gente quer desistir, né? Tem dias que você quer parar. Eu passei por mais ou menos aí uns 3 anos, né? Nos últimos anos agora, meio alheio às coisas, né? Literalmente desmotivado com qualquer questão de igreja, mas estava dentro da igreja. Então eu passei por um processo assim de reestruturação emocional, espiritual, porque eu não sentia a mínima vontade de estar envolvido em nada, né? Por conta de situações que acontecem na vida da gente, né? De fato se questionar, dizer assim, será que o Senhor me chamou para isso, né? Então na minha transição, por exemplo, de igreja, né? Na penúltima igreja que eu tive, foi um período que Deus me tratou, né? E cuidou de mim. Porque literalmente eu tinha perdido a vontade de liderar ou de fazer qualquer coisa que tivesse envolvido na igreja. E eu lembro que a gente começou a servir na igreja, né, na porta, receber pessoas. É uma coisa que eu gosto muito, né, receber pessoas, e minha esposa também gosta muito. E a gente começou a servir dessa forma. E aí eu fui começando a sentir aquela vontade. Só para você ter uma ideia, eu tinha dia que eu não queria ir na igreja. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu não estou bem. Porque eu sempre fui um cara apaixonado de estar na igreja. Inclusive, eu sou a última pessoa a ir embora da igreja que eu congrego, da igreja que eu prego. Geralmente eu saio junto com quem está fechando a igreja. Então, essas coisas vão acontecer na vida da gente, né? De ter momentos que a gente dá uma desanimada, a gente dá uma parada, né? E imediatamente você percebeu que tem alguma coisa errada comigo? Percebi, vou ter alguma coisa errada comigo, eu não quero ir na igreja, né? Tá esquisito isso. E aí você vai buscar, tem um versículo que eu gosto muito que fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu já fiz uma oração na sala da minha casa, onde eu fiz essa oração, eu li esse versículo e Deus começou a me mostrar, né, as promessas que Ele fez para mim, quanto líder, né, quanto cristão, quanto pastoreio de pessoas, né, principalmente de jovens e adolescentes. Então eu comecei a me lembrar das promessas que Deus fez para mim, das palavras liberadas por Deus sobre a minha vida. E isso começou a me trazer a força, né, necessária para voltar para o trecho. E eu digo muito isso assim, que eu preciso, na nossa caminhada,
no caminho a gente vai ter muita gente jogando pedra, vai ter gente dizendo que a gente não é capaz, usado inclusive pelo diabo, e o diabo também dizendo para você não é capaz, você não consegue. Porque às vezes numa liderança você vai errar, né? Ninguém só acerta. Então talvez tem coisas que você vai propor e ninguém vai. Tem coisas que você vai fazer e não vai dar certo. E precisa acontecer essas coisas para a gente crescer e desenvolver, né? E amadurecer na fé. Então, assim, quando a nossa caminhada tem que ser da seguinte forma: eu olho lá no fim da caminhada e eu vejo Jesus. Então eu sei que ele está me esperando. Então eu vou seguir firme no propósito que ele estabeleceu para mim. Se ele disse, você vai ser líder, você vai ser líder. Eu recebi uma palavra uma vez em que eu e minha esposa seríamos pai de multidões. Quando você pensa assim, cara, pai de multidões, você pensa assim, né, você não consegue mensurar, multidão é multidão, né? Então, na nossa caminhada, a gente percebeu que a gente esteve com pessoas e a gente pode dizer que são multidões. Mas eu acredito ainda que eu não cheguei nesse nível onde Deus disse para mim que eu vou chegar. E aí eu posso atribuir isso a decisões erradas, a períodos que eu parei para dar ideia para quem dizia que eu não ia conseguir. Mas, né, tô de pé, né, eu entendi que Deus me chamou e o que eu digo assim, o que eu fiz é isso, é olhar para a promessa que Deus me fez, é olhar para o chamado que Ele fez na minha vida quando eu tinha meus 14 anos e entender que é isso, se Deus me chamou, né, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora eu preciso fazer a minha parte. Então, o que eu digo para as pessoas que às vezes desanima, que às vezes quer parar, olhe para o alvo. O alvo é Cristo. E permaneça na palavra que Ele disse. Se Ele falou, vai acontecer. Porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele disse, você vai, você vai. Então, vai aos trancos e barrancos. Mas vai. Tem dia que você vai estar bem, sim, animado, motivado, cheio de projeto, e tem dia que você não vai estar. E é onde o fato de você ser uma pessoa inspiradora, as pessoas que estão à sua volta vão perceber isso. Você sabe que eu achei muito nobre da sua parte compartilhar isso, porque muitas pessoas acreditam, né, que pela pessoa estar no lugar de liderança é como se estivesse numa jornada perfeita, né? E não é assim que acontece. Ela também passa por tribulações, também tem suas questões, né? E achei nobre da sua parte, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Tem algum princípio bíblico que te norteia, que é seu guia, assim, nessa missão? Tem algum versículo ou princípio que é seu guia mesmo, assim, que dá para você compartilhar aqui com a gente? O princípio, a primeira a questão do princípio, né? Não quebre os princípios, né? Porque senão eles vão te quebrar. Então, um dos princípios que eu tenho é honra, né? Mas não é bajulação, é honra mesmo. É honrar as pessoas que caminham com você. É honrar os seus líderes, honrar as pessoas que estão do seu lado, ombreando com você. Honre essas pessoas, né? Não seja uma pessoa que se aproveite das pessoas, sugue as pessoas até o momento que você não precise mais delas. Na minha caminhada eu tive muito disso, né? De algumas pessoas que vieram até mim, né? E Deus foi muito bom comigo, porque Deus me deu conexões que eu jamais imaginaria ter. Eu já sentei com pessoas que eu só via de longe, né? E isso para mim assim, é algo... o dia que eu mudei a minha realidade, né? Na primeira mesa que eu sentei de pessoas que eu via só de longe, né? Eu falei, cara, olha onde Deus me colocou, né? Para exemplificar isso, eu já tive, por exemplo, com o pastor Silas Malafaia, que era alguém que eu via na televisão, admirava de longe, assistia na TV e falava, né, quem tá longe, né? Um outro pastor também, que é o pastor Luiz Hermínio, que é um cara que, assim, que eu sou apaixonado na trajetória dele. Mas uma coisa assim que nessa caminhada minha, as pessoas vinham até mim, usavam a minha influência, né? Deus até me deu uma palavra sobre isso, né? As pessoas usam a sua influência, a sua disposição, a sua disponibilidade e a sua força. Elas esgotam isso e te soltam. Então Deus me deu uma palavra sobre isso, né? E foi curador para mim e para quem eu falei, né? Para quem eu compartilhei essa palavra. Porque a gente às vezes se sente usado, né, nesse sentido, né? Mas a verdade é que se você se isso serviu para alguém, quer dizer que Deus está dizendo assim, eu estou te usando para isso. O que as pessoas fazem com isso que você fez,
é com elas. Então, é por isso que uma coisa que eu até disse agora há pouco, que é você firmar naquilo que Deus te chamou. Então, assim, o princípio para mim é honra. O maior princípio para mim é honra. Honre as pessoas que caminham com você. Não use elas. Não use pessoas. Esteja com elas. Então, honre as pessoas que estão do seu lado. Então, eu procuro honrar muitas pessoas que caminharam comigo desde o começo. Eu tenho amigos que ombrearam comigo em alguns momentos da minha vida ministerial, que eu até vejo menos, né? As demandas da vida, né? A gente até se vê menos, mas a gente sempre está conversando. Eu tenho amigos da minha época, do início da fé, que vez ou outra a gente está conversando e falando das coisas que Deus fez, né? A gente fala, você imaginava estar vivendo isso? Você imaginava estar passando por isso? Eu falei, cara, jamais, né? Jamais imaginaria estar vivendo isso. Quando a gente congregava naquela igrejinha pequenininha, de 50 pessoas, só nós ali, eu jamais imaginava estar e viver as coisas que eu já vivi. Então, o principal princípio, né, é honrar. Honre as pessoas que caminham contigo, as pessoas que ombriam contigo. Honre, respeite a história delas, inspire elas, seja um abençoador dessas pessoas. A palavra que eu poderia definir é isso, é honra. Honre as pessoas. Você compartilhando aí que você não imaginava, né? E é sempre assim, né? Os planos de Deus realmente são muito maiores do que os nossos, né? Eu passaria horas falando sobre esse assunto que nós batemos um papo hoje, mas nós vamos finalizando por aqui. Então, eu quero te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui hoje. O Estúdio Golden Filmes, ele tá assim de portas abertas para você. Você pode voltar quantas vezes você quiser. Quero que você deixe uma mensagem pro público que te assiste. E também gostaria que você deixasse para eles aí, se eles puderem te acompanhar em alguma rede social, onde é que eles te encontram. Se você quiser deixar, esse é seu momento. Então, o que eu deixo, a primeira coisa que eu deixo é o que eu acabei de falar, é sobre honrar as pessoas e honrar quem caminha contigo. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus por toda a minha caminhada, porque na minha caminhada eu tive pessoas que me inspiraram, né? Eu tenho a figura do meu primeiro líder como alguém inspirador. Mas também eu digo assim, seja o líder que você nunca teve. Seja a inspiração que ninguém deu para você. Porque a partir do momento que você inspira pessoas, você entende o seu chamado, entende o seu propósito, você vai abençoar muitas pessoas. Você vai ajudar a curar muitas pessoas. E um líder, ele é alguém inspirador, ele é alguém que ouve a voz de Deus, ele é alguém que caminha baseado naquilo que Deus disse para ele, aquilo que Deus estabeleceu para ele. Então, seja um líder que ouve a voz de Deus. Se você segue alguém que não ouve a voz de Deus, você está seguindo a pessoa errada. E se você é um líder que conduz pessoas e não ouve a voz de Deus, quero dizer que você não é um líder bíblico. Então, seja um líder bíblico. Ouça a voz de Deus, seja guiado por tudo aquilo que Deus estabeleceu e tudo aquilo que Deus diz para você todos os dias. Então, honre as pessoas, seja um líder inspirador, seja alguém profético, seja alguém que ouve a voz de Deus. Então, quero deixar esse recado para você. Não desanime, não desista, siga em frente, porque quem te chamou foi Deus. E se Ele te chamou, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. As minhas redes sociais para você seguir, e é para você seguir mesmo, é Pablo_Vinícius Oficial. Então, eu te espero lá para que você me siga, né? Faço vídeo, sempre estou fazendo alguma coisa lá. E é isso, né? Obrigado, assim, pelo bate-papo. É muito bom poder compartilhar essas coisas, né? Toda essa vivência. Eu sei que a gente precisaria de mais ou menos, assim, umas 12 horas para a gente falar sobre tudo. No mínimo. No mínimo, né? Mas foi muito bom esse momento, né? Poder falar de algumas coisas. E que bom que, né, as portas estão abertas. Na próxima vez a gente vem, né? A gente pode falar de outras coisas também. Com certeza. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado pelo esse bate-papo. E que Deus abençoe a todos. Amém. Nós encerramos por aqui o nosso episódio. Pablo, muito obrigada e que Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Obrigado.